A Prio decidiu aumentar o seu capital em 95 milhões de reais e, com isso, vai emitir novas ações. E a disparada de 240% na valorização das ações da Cogna, isso no ano de 2025, despertou a atenção do mercado e muita gente começou a ficar interessada pela companhia. Será esse um bom momento para investir na empresa? Um fato é que o Banco do Brasil deixou o ranking das 10 empresas mais valiosas da B3, onde ele foi parar. Já do lado da Petrobras, ela fechou um contrato de 150 milhões de dólares e iniciou a produção da P-78 lá no Campo de Búzios. A Caixa Seguridade decidiu alegrar os acionistas atualizando seu dividendo por ação. E vamos ver também fundos imobiliários que pagam até 22,5% de dividendos, de acordo com o apurado do ano de 2025. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar falando da Prio. Afinal de contas, essa notícia pode até mesmo assustar investidores iniciantes que leem uma manchete como essa, dizendo que a companhia vai aumentar o capital e pensa logo que a empresa está pedindo dinheiro ou vai haver diluição em massa. Mas calma, isso é apenas uma remuneração dos executivos, que são as chamadas Stock Options, que agora estão sendo exercidas. E logo no primeiro dia útil do ano de 2026, a Prio anunciou um aumento de capital e sempre que uma empresa emite novas ações, o acionista atual acende o alerta amarelo. Será que minha fatia do bolo vai diminuir? Bom, vamos entender então se esse movimento vai realmente machucar o seu bolso ou é apenas uma burocracia corporativa da companhia. Aqui, o conselho da Prio aprovou um aumento de capital de 95 milhões de reais, emitindo 3,13 milhões de novas ações ordinárias. Com esse novo aumento de capital, a empresa subiu para 15,83 bilhões de reais, divididos em 872,6 milhões de ações ordinárias. O motivo aqui, a empresa explicou que é devido ao exercício das opções de compra de ações, as chamadas Stock Options. Isso faz parte dos planos de incentivo aprovados em 2017, 2020 e também em dezembro de 2023. Tudo isso para premiar colaboradores e executivos da empresa. Então, como isso afeta você, investidor da Prio? Bem, quase nada. Isso não é ruim e nem bom. Afinal, a diluição vai ser mínima, cerca ali de 0,36%, e a empresa mantém um alinhamento de interesses, ou seja, esse acaba sendo um mecanismo que serve para garantir que os executivos têm a pele em risco, ou seja, que é o skin in the game. Eles recebem ações como bônus e só ganham dinheiro se a empresa continuar crescendo e a cotação subindo. É um combustível natural para a meritocracia da Prio. Atualmente, as ações da Prio com Prio 3 realmente até valorizaram. Pode perceber que o mercado não desaprovou esse movimento da companhia. Subiu, inclusive, no primeiro dia útil deste ano de 2026, chegando aos R$ 41,76, com uma valorização de 2,43% nos últimos 12 meses. O PL de graça, como diria o Barça, ou seja, é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. Analogamente, lá nos Estados Unidos, o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. E aqui no Brasil, entre 10 e 12 vezes. Então, fica muito claro que esse PL aqui é um terço ou até menos do que o mercado entende para uma empresa ok. Então, ela está sim muito barata. E até mesmo se comparar com a média do segmento de exploração, refino e distribuição, ela continua muito barata, mas a média do segmento é de apenas 3,06, porque tem empresas aqui que estão passando sufoco para ter lucratividade. Então existem empresas que podem estar até com PL negativo, puxando essa média para baixo. Se observarmos a média dela mesma nos últimos anos aqui, desde 2016, a empresa tem uma média de 11,5. Então 3,66 está bem paralelo aqui com o que aconteceu em 2024, de 3,49, mas quase a metade do que aconteceu em 2023 e 2022. Mas o PVP mostra que a empresa está 40% acima do valor patrimonial, o que pode não ser necessariamente um problema, afinal, a empresa não precisa continuar crescendo seu valor patrimonial para ser lucrativa, afinal, isso pode ser até mesmo enxergado aqui como eficiência. A empresa consegue ser muito lucrativa mantendo a sua infraestrutura. Só que ela não tem pagado dividendos. Então atenção nesse ponto para quem está buscando apenas dividendos. Agora vamos falar da Cogna. Afinal, esta foi a história de recuperação mais impressionante do ano de 2025, porque a Cogna saiu, digamos assim, do limbo das ações na Bolsa de Valores de R$1, que são as chamadas penny stocks. E ela foi parar lá na liderança dos ganhos da Bolsa de Valores no ano de 2025, literalmente isolada na primeira posição. O investidor que olhava para a Cogna entre 23 e 24 viu uma empresa endividada, sofrendo com a pós-pandemia e negociada perto de R$1. Parecia o fim da linha para a empresa. Mas em 2025, a gigante de educação protagonizou o maior turnaround, ou seja, uma virada realmente da Bolsa de Valores, acumulando
uma alta de quase 240%. E com certeza isso chamou sua atenção, afinal chamou a atenção do mercado todo. E aí, provavelmente você está se perguntando qual foi o motivo então de uma alta tão forte assim que raramente acontece na bolsa de valores. Bom, o motivo foi uma tempestade perfeita da gestão. A empresa não subiu por acaso, ela consertou realmente seu balanço, ou seja, a empresa estava barata em relação ao que ela poderia ser e o que ela já tinha sido, e a alta gestão da companhia colocou ela no trilho. Então, a dívida caiu, ou seja, a alavancagem, que é medida pela dívida líquida dividido pelo EBITDA, lembrando que o EBITDA ou o EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, essencialmente o lucro operacional de uma empresa, como eu chamo. Então, esta alavancagem era assustadora, cerca de 5 vezes para uma empresa de educação, ou seja, não tem previsibilidade de caixa, uma empresa de transmissão, por exemplo. E ela caiu para perto de uma vez, o que tirou completamente, ou quase completamente, o risco da empresa quebrar da mesa, deixando a decisão do investidor muito mais fácil. Além disso, também teve a geração forte de caixa. A empresa parou de queimar dinheiro e a geração de caixa livre cresceu nada menos do que 200%. E como a geração de caixa tão forte, foi realmente como jogar fogo em pólvora. O mercado ficou eufórico vendo essa recuperação, queda da dívida, queda da alavancagem, aumento brutal da lucratividade da empresa e as ações simplesmente decolaram. Aliado a tudo isso, ainda veio a eficiência. Aqui tem uma questão importante que é falar da Kroton, que acabou sendo o braço de ensino superior da companhia e conseguiu aumentar o ticket médio entre 9% e 14%, considerando o ensino presencial e o ensino à distância. Mas vamos ser honestos, aqui não teve apenas a alta competência da gestão, quem dera que todas as empresas tivessem gestores, então, como da Cogna, da Kroton, etc. Teve também condições favoráveis aqui da economia. Sim, o Brasil acabou ajudando a empresa. Juros futuros em queda em 2025 e foi o combustível para o setor de educação, que é muito sensível ao crédito. Além disso, não foi só a Cogna, também teve a Vitro e a Cruzeiro do Sul, que dobraram seu valor, mostrando que o investidor voltou a acreditar na tese da educação privada. E aí a pergunta que todo mundo está se fazendo, mas será então que o valuation da empresa mostra que ela está barata ainda? Ou seja, a empresa tem condições de valer mais do que ela vale hoje, com base nos fundamentos que ela possui atualmente e as perspectivas futuras? Bom, apesar desses 240% de valorização das ações, os analistas dizem que a ação não está cara. Ou seja, a Cogna está sendo negociada com um PL de 6 vezes o lucro, que a média histórica da bolsa é de 15 vezes. Para o BTG Pactual, a projeção da ação é de R$ 4 para o fim do ano de 2026. Se isso se confirmar, ainda tem um upside potencial gigantesco aqui para a companhia. Atualmente, as ações COGN3, COGN3, nessa cotação dos R$ 3,13, está valorizando 197,66% nos últimos 12 meses. Sim, afinal de contas, os 240% foi nesse topo aqui. Depois disso, claro, o mercado quer colocar dinheiro no bolso, não vai ficar subindo para sempre. Precisa de um momento de correção dos preços. O investidor inteligente observa esses momentos para estudar sobre a empresa e então tomar uma decisão, se toma risco ou não. E é verdade isso, ou seja, como a gente chama, é a tomada de risco, porque na renda variável não existem garantias de rentabilidade positiva. O máximo que a gente pode fazer é isso aqui, é estudar o cenário mais provável de acontecer. E como não tem garantia, então é tomar risco. É por isso que o prêmio de risco torna a renda variável tão interessante. Exemplo? Bom, sabemos que a renda fixa pagou ao longo do ano de 2025 15%, mas a média da bolsa de valores valorizou 34%. Como eu sei isso? Simples, porque o Ibov, que é o índice da nossa bolsa de valores, ou seja, a maior parte das empresas que lideram a bolsa de valores em volume de mercado estão aqui dentro desse índice. E este índice, esse mesmo índice, que tem a maior parte das empresas listadas na B3, nos últimos 12 meses valorizaram 34,13%. Então, é a conclusão mais óbvia e mais rápida que se tem para se fazer aqui. Se você fez um investimento que teve uma lucratividade abaixo de 34% na bolsa de valores, significa que você investiu mal. Apesar de estar ganhando um bom dinheiro, acima da renda fixa, bem acima, porque se você conseguiu mais de 15%, está acima da renda fixa. Mas se você teve um rendimento abaixo de 34%, então eu sinto muito, mas você escolheu muito mal as suas ações. Como vimos, tem ações que mais que dobraram de valor na bolsa de valores, mas a média subiu 34%. Então, precisa estudar para escolher corretamente aquelas ações que têm potencial de valorização ao longo do ano, pelo menos. Além disso, o PL da companhia de 4,85 deixa ela realmente muito descontada. E um PVP também que não mente não. 49
9% abaixo do valor patrimonial, com o dividend yield de cair o queixo, 5,74%, mesmo tendo valorizado 200% nos últimos 12 meses. E por que eu digo isso? Porque o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos somados dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. Então, olha, se as cotações triplicaram de preço aqui, afinal são 200%, é óbvio que essa divisão vai ser um percentual muito mais baixo. Mas para quem comprou 12 meses atrás, a conversa é totalmente diferente, porque o dividend yield cost, ou seja, no custo de aquisição desse investidor, é muito superior a esse aqui. E é claro, aqui no Ativo Virtual você já sabe, se você quiser que eu traga um conteúdo dedicado sobre essa empresa ou qualquer outra, é só deixar nos comentários abaixo. As mais pedidas vão influenciar na agenda do Ativo Virtual. Enquanto você vai deixando seu like e também seu comentário, fazendo seu pedido aqui no canal, vamos falar do Banco do Brasil, mostrando sua fotografia final do poder corporativo do Brasil em 2025. Afinal de contas, o ranking de valor de mercado não mente. Ele mostra por onde o dinheiro grande migrou. E a saída do Banco do Brasil do top 10 e a ascensão meteórica do BTG Pactual acabam sinalizando uma mudança estrutural na preferência do investidor. Sai do risco estatal e também do agro e entra na eficiência privada financeira. Aqui o ano de 2025 redesenhou a hierarquia da Bolsa de Valores, onde antes a Petrobras reinava absoluta e o Banco do Brasil era intocável entre os grandes. O jogo acabou virando e o mercado puniu severamente as estatais ligadas às commodities e premiou a eficiência dos bancos privados e do setor elétrico renovado. Temos um novo líder e um gigante expulso da lista de elite. Na nova liderança, temos sem dúvida nenhuma, vim falando do Banco Itaú desde 2023, que aumentou o pagamento de dividendos, teve uma ascensão meteórica também na valorização das ações, embora ele sempre valorizou porque ele traz recorde de lucros todos os anos. E do outro lado, a gente tem a Petrobras, que desvalorizou mais de 80 bilhões de reais no ano, pressionado pela queda do preço do petróleo, medida pelo barril Brent. E o novo rei, ou seja, o Itaú, assumiu o trono, valendo 413 bilhões de reais na Bolsa de Valores, contra os 407,9 bilhões da Petrobras. É uma vitória da regularidade dos lucros sobre a volatilidade das commodities. Mas é aí que precisamos falar desse top 10 renovado aqui no final do ano de 2025, iniciando 2026. Realmente ficando aqui com o Itaú na primeira posição, depois a Petrobras e o BTG Pactual, quem diria, na terceira posição desse ranking aqui, passando inclusive a Vale. Muita gente não pede ou não quer saber a respeito do BTG Pactual, mas a verdade é que é um banco que está crescendo muito forte. Vejam que esse banco está valendo mais do que a Vale na Bolsa de Valores. O banco de investimento foi o grande vencedor do ano, ele ganhou incríveis 178 bilhões de reais em valor de mercado e saltou da sétima posição para a terceira posição, ultrapassando até mesmo a gigante Vale, com 307,8 bilhões de reais, que teve um ganho de 75 bilhões no ano. Mas ainda precisa citar aqui a Axia Energia, a antiga Eletrobras, agora renovada, entrou para o top 10. A empresa quase dobrou de valor no ano de 2025, provando que a reestruturação pós-privatização está gerando frutos. E assim fechou em 142,5 bilhões de reais, ganho de 64,7 bilhões no ano. O Itaú valorizou 70,17% nos últimos 12 meses, essa cotação dos R$ 36,31. Nota que aqui eu trouxe as ações ordinárias, ao invés das ações preferenciais, porque as ações ordinárias atendem melhor a quem está começando na Bolsa de Valores. Afinal de contas, muito forte a valorização e um bom pagamento de dividendos, mesmo com toda essa valorização brutal aqui de quase dobrar o valor das cotações. 13,02% no dividend yield. Afinal de contas, Itub 4 é muito melhor para quem tem mais experiência de bolsa. Claro, quem investiu com Itub 4, conhecendo as técnicas certas e o momento certo de fazer as operações com dividendos sintéticos e compras premiadas, a lucratividade foi simplesmente muito superior a essa valorização e esse dividend yield também, mesmo sendo a ação Itub 4 que paga menos dividendos porque é uma ação mais cara. Como por exemplo aqui no grupo VIP de opções, onde eu e o meu time compartilhamos em tempo real o que a gente está fazendo na Bolsa de Valores. Notem só, nós recebemos entre 52 centavos e 60 centavos por ação Itub 4 na compra premiada. O que isso significa dizer? Que a gente estabelece um valor que nós gostaríamos de comprar a ação e se por acaso ela bater esse valor, então a gente consegue comprar a ação e ainda recebe o prêmio, como se fosse um dividendo da ação que a gente está querendo comprar, só que a gente recebe esse valor aqui no momento que a gente estabelece a nossa intenção de compra, independente se ela vai ser materializada ou não vai ser. Inclusive, isso é uma outra vantagem, porque mesmo que a gente não consiga comprar, a gente recebe aqui o dividendo da ação, mas na verdade o nome disso aqui no mercado é prêmio de risco, onde o risco é conseguir comprar a ação no preço que a gente quer. Já as ações do BTG Pactual, com BPAC 11, essa cotação de R$ 52,19, praticamente dobraram de valor, 97,44% nos últimos 12 meses.
meses. PL ok, 13,63, e o PVP mostra que a empresa está 205% acima do valor patrimonial, paga um dividend yield de 2,65%. Mas para quem dobrou o seu patrimônio, realmente o dividend yield ficou insignificante aqui. E mesmo assim, o investidor está com um sorriso de canto a canto do rosto. Já a Axia Energia, bom, aí não tem dúvida nenhuma, a empresa chegou aos R$ 50, valorizando 107,65% e ainda pagando um dividend yield de 10,59%. É inacreditável toda essa recuperação da Axia Energia, até para quem está dentro do mercado. Notem que o PL da companhia é negativo, que significa dizer que a empresa está dando prejuízo nos últimos 12 meses. Afinal, o valor de mercado não pode ser negativo, certo? Então, só pode ser prejuízo do lucro aqui. E o PVP mostra que ela está 33% acima do valor patrimonial. Realmente, quem não estuda a respeito das empresas acaba sendo pego de surpresa e perde todo esse movimento de alta. Lembrando ainda que a Axia Energia é excelente para fazer dividendos sintéticos. E as ações da Vale valorizaram 50% nos últimos 12 meses, essa cotação de R$ 72,38, mudaram de patamar, e o PL continua ok, diria até barato, 10,88, e o PVP 51% acima do valor patrimonial, com um dividend yield impressionante, 10,59% mesmo com toda essa valorização. Conclusão, o recado do mercado é claro que em 2025 o investidor buscou refúgio em bancos privados, como Itaú, BTG, Bradesco, Santander, que ocupam 4 das 10 vagas nesse top 10, e fugiu da exposição direta ao governo e commodities agrícolas. Mas eu deixo nos comentários abaixo qual a sua visão. Enquanto isso, vamos falar da Petrobras, que fechou um contrato de 150 milhões de dólares com o Dolphin Group, ou seja, são quase 900 milhões de reais com um grupo norueguês que estava interessado nos sistemas e módulos de apoio a plataformas offshore. E quando começa esse novo contrato? Bem, está previsto a partir de janeiro de 2027, como traz a matéria. Mas é importante destacar o seguinte, apesar de tudo isso, esse movimento está acontecendo no momento de greve de petroleiros, começou no dia 15 de dezembro. Parte do problema já foi resolvido, mas embora a empresa esteja dizendo que a parada da P69 foi uma parada técnica, o mercado sempre fica desconfiado se há relação com a mobilização sindical. Além disso, a Petrobras iniciou agora, em 2026, com o pé já no acelerador. Enquanto falávamos de greve na Bacia de Campos, a área antiga, a empresa ligou a chave da P78, que faz parte do campo de Búzios, com uma capacidade de 180 mil barris de óleo equivalente por dia. Isso aconteceu na última sexta-feira, dia 2, e a empresa vai ter não só essa capacidade monstruosa, mas também gás natural, onde ela consegue processar e pode exportar até 3 milhões de metros cúbicos por dia. E o fato é que com essa unidade, o campo de Búzios, o maior do mundo em águas profundas, atinge a capacidade de 1,15 milhão de barris de óleo equivalente por dia. E claramente vemos aqui o desempenho da Petrobras foi negativo no ano de 2025, queda de 10,59% nos últimos 12 meses, essa cotação dos R$ 30,71. O PL da empresa está de graça, 5,11, mas já foi até menor do que esse. Mas ainda assim é importante ressaltar, o prêmio de risco aqui está muito interessante, sem falar que dá para fazer muito dividendo sintético e comprar ações com prêmio. PVP mostra que a companhia está 6% abaixo do valor patrimonial, entregando um bom dividend yield de 10,49%, embora bem menor do que vimos em 2023, por exemplo. E agora vamos falar da Caixa Seguridade, em uma notícia que significa dinheiro na conta. Afinal, a seguradora atualizou há pouco tempo atrás o valor final dos dividendos, e ela já vai pagar. Esse pagamento vai acontecer no dia 16 de janeiro. O valor ficou um pouco acima de 35 centavos por ação. E aí talvez você esteja se perguntando, mas por que mudou então? Por que ela não anunciou o valor correto desde o início? Bem, a questão aqui é que existe a correção dos juros com base na Selic de 15% entre o final do ano e a data do pagamento. O imposto de renda incide apenas sobre essa pequena correção, o centavo extra, por assim dizer, não sobre o valor principal. Lembrando que a Datacom foi no dia 2 e o pagamento vai ser no dia 16. Algo que é muito importante lembrar é a eficiência da Caixa Seguridade e também o payout altíssimo. Tudo isso falo com muitos detalhes aqui neste vídeo que eu trouxe há poucos dias atrás, questionando se as ações estão de graça nesse momento. Mas, para quem não viu ou não se lembra, tem o Fique Preparado da Caixa Seguridade também, onde eu trago neste quadro, Fique Preparado, perspectivas, projeção, preço teto e muito mais. É realmente um mini curso a respeito das empresas, porque são mais de 20 minutos falando apenas sobre a Caixa Seguridade nesse caso aqui. Tudo que o pequeno investidor precisa saber antes de investir. E a questão do payout, que é o percentual que se retira do
dos lucros de uma empresa para fazer pagamento de dividendos, notem só, 92,1% do lucro, ou seja, de tudo que a empresa colocou no bolso, ela distribuiu quase a totalidade, 92,1%. Atualmente, a Caixa Seguridade, com o CXSE3 nessa valorização de 25%, chegou à cotação dos R$ 16,54. O PLOK, 11,31%, e o PVP mostra que ela está 267% acima do valor patrimonial. Como eu sempre alerto, cuidado na avaliação desse indicador aqui para a Caixa Seguridade e a BB Seguridade. Dividend Yield de 9,69%. E agora vamos falar da lista que todo investidor da renda mensal quer ver. Em um ano onde a Selic esteve na alta, os fundos imobiliários não só acompanharam, como muitos superaram o CDI com folga. E o destaque vai para a volta dos high yields, ou seja, fundos de papel mais arriscados que estão liderando a tabela, como o HCTR11, ressurgindo das cinzas. E acabou virando notícia, afinal, 2025 foi o ano de ouro para quem vive da renda passiva. Enquanto a renda fixa pagava bem, o mercado imobiliário, medido pelo IFIX, ou seja, um índice para fundos imobiliários na Bolsa de Valores, assim como o IBOV, não quis ficar para trás e renovou sua máxima histórica. Esse levantamento, inclusive, mostrou que 112 fundos foram analisados e 80 desses fundos pagaram mais de 12% ao ano, o famoso 1% ao mês, livre de imposto. Afinal de contas, o dividendo era isento de imposto de renda até o ano de 2025. E quem tem estômago para o risco colheu retornos brutais. No top 3, temos aqui o campeão, que é o Hectare, o fundo que sofreu muito em anos anteriores e entregou um dividend yield impressionante de 22,5% aos cotistas, sendo que o fundo continua muito barato, com um PVP de apenas 0,21, ou seja, o fundo está 79% abaixo do valor patrimonial, entregando um dividend yield de 19,05% nessa medição do Investidor 10, chegando à cotação dos R$ 21,40, mas valoriza impressionantes 46% nos últimos 12 meses, mesmo com toda essa valorização. Ou seja, recentemente as cotações valorizaram e tornaram meio que caducas, por assim dizer, aquele percentual que vimos lá na matéria. Já a medalha de prata foi para o fundo GZIT11, que entregou 21,5% de dividendos aos cotistas desde janeiro. No momento atual, as cotações chegaram aos R$ 46,66, dividend yield impressionante de 20%, com um PVP baratíssimo, 48% abaixo do valor patrimonial, e uma valorização impressionante também, de 31,33% nos últimos 12 meses. E por fim, a medalha de bronze dos fundos imobiliários foi para o VGR11, que rentabilizou 20,5% em proventos e teve sua valorização em 28,73% nos últimos 12 meses, chegando a essa cotação dos R$ 8,06. Ou seja, muito fácil a cotação aqui de reinvestir todos os dividendos e fazer a bola de neve dos juros compostos trabalharem a seu favor. Dividend yield atual de 18,45%, com PVP também muito descontado, 24% abaixo do valor patrimonial. Mas vai deixar nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas matérias, notícias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.